22 Jan 2022 Cor litúrgica, verde segunda semana comum sábado. Primeira leitura Salmo Evangelho Primeira leitura, 2 SM 1,1 4 11 12 19 23 27 Início do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, Davi regressou da derrota que infligiu aos amalecitas, e esteve 2 dias em Ciceleg. No terceiro dia, apareceu um homem, que vinha do acampamento de Saul, com as vestes rasgadas e a cabeça coberta de pó. Ao chegar perto de Davi, prostrou-se por terra e fez-lhe uma profunda reverência. Davi perguntou-lhe, "Donde vens?" Ele respondeu, "Salvei-me do acampamento de Israel." O que aconteceu? Perguntou-lhe Davi. "Conta-me tudo." Ele respondeu, "As tropas fugiram da batalha, e muitos do povo caíram mortos. Até Saul e o seu filho Jonatas pereceram." Então Davi tomou suas próprias vestes e rasgou-as, e todos os que estavam com ele fizeram o mesmo. Lamentaram-se, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, e por causa do povo do Senhor e da casa de Israel, porque haviam tombado pela espada. Davi disse, "Tua glória, ó Israel, és ferida de morte sobre os teus montes. Como tombaram os fortes." 23 Saul e Jonatas, amados e belos, nem vida nem morte os puderam separar, mais velozes que as águias, mais fortes que os leões. 24 Filhas de Israel, chorai sobre Saul. Ele vos vestia de púrpura suntuosa e ornava de ouro os vossos vestidos. 25 Como tombaram os fortes em plena batalha. Jonatas foi morto sobre as tuas alturas. 26 Choro por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras tão querido, tua amizade me era mais cara que o amor das mulheres. 27 Como tombaram os fortes, como pereceram as armas de guerra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 79, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos. Vós, que a José apacentais qual um rebanho. Vós, que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor ante Efraim e Benjamim e Manassés. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos somos causa de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Evangelho, MC 3,20-21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. 21 Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Escolha estar ao lado de Jesus verdadeiramente. 22 de janeiro de 2022 Fomos chamados para estar perto de Jesus, para pertencer ao grupo dos seus discípulos amados. Muito bem, é lindo isso. Mas, e agora como permanecer ao lado dele? Quais são as consequências de escolher a Jesus como um mestre a ser seguido? Existem 2 modos de não estar com Jesus: quando digo que amo, mas não o conheço, ou quando digo que conheço, mas não o amo. Posso dizer, eu amo Jesus. Você pode afirmar isso, eu amo Jesus, mas quando Jesus abre a boca e começa a anunciar a verdade do reino, a palavra que transforma, eu desconheço totalmente de que coisa Jesus esteja falando. A sua doutrina parece estranha, parece pesada, radical, sem lugar, exigente. Enquanto Jesus faz milagres, curas e prodígios, é maravilhoso estar ao lado dele, como eu amo Jesus. Mas quando a sua palavra me exige uma mudança, uma conversão, um comportamento novo, Deus me livre. Que Jesus louco é esse? Foi assim com os parentes de Jesus. Como permanecer ao lado dele? Quais são as consequências de escolher Jesus como um mestre a ser seguido? Eu também posso dizer, eu conheço Jesus. Eu sei a doutrina de cor, conheço os mandamentos, as normas, sou capaz de fazer uma guerra para defender a sã doutrina, a fé, os costumes, a lei, mas quando preciso dar o perdão para alguém, que Jesus louco é esse? Ele é muito exigente. Amar quem não me ama, fazer o bem a quem não merece, rezar por um pecador. Então, estão esses 2 lados.
Posso dizer que amo Jesus, mas não o conheço. Posso dizer que conheço Jesus na sua doutrina, mas não amá-lo. Jesus está em casa. Não sabemos a que casa se refere o Evangelho, mas se é casa supõe relacionamento íntimo, profundo, de liberdade, de confiança, exatamente entre os seus parentes, como diz a palavra. Ali Jesus encontra tanta objeção. Jesus entra na casa e a palavra diz que os parentes saem. Jesus entra por uma porta e eles saem por outra. Que gesto forte de indiferença e repulsa. Jesus é uma presença desagradável para os seus parentes. Os parentes saem para apoderar-se de Jesus. Eles querem tirar a liberdade de Jesus, querem sufocar a sua pessoa, a sua identidade. É triste quando dentro de casa existem essas relações abusivas, maridos que querem tirar a liberdade das esposas, mulheres, esposas que querem controlar 24 horas a vida do marido, pais controladores dos filhos, etc. Relações que não promovem uma liberdade que seja responsável, baseada na confiança. A relação é assim. Tem que ser baseada na confiança e não numa relação que oprime e manipula. Os parentes saíram para agarrá-lo e diziam, ele está fora de si. Veja o trocadilho, os parentes que estão fora, dizem que Jesus está fora de si. Quem vive fora do ambiente da liberdade e do acolhimento vai ter sempre uma ideia errada sobre as pessoas. Quem não vive nesse ambiente de amor e de confiança não sabe ter uma visão perfeita das pessoas. Nunca vai entender os corações livres. Fora de si, os parentes de Jesus não entendiam nada sobre o esvaziamento de Jesus. Hoje, temos o belíssimo hino de São Paulo que fala do esvaziamento de Jesus. Existindo em forma humana, não se apegou a ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de um escravo. Ele saiu totalmente de si para dar-se a nós. Conferir FP 2,67. Literalmente, Jesus vive fora de si, porque ele não guardou nada para ele. Peçamos ao Senhor a graça de mergulharmos profundamente nesta palavra e neste mistério. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para ver descrições ausentes de imagens, abra o menu de contexto. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. São Vicente de Saragoça, um santo amado e citado por muitos santos, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Prudêncio e outros que trouxeram à tona o testemunho desse grande diácono e mártir da Igreja. Vicente nasceu na Espanha, em Huesca, no século III. De uma família muito distinta e conhecida por todos, ele escolheu ser cristão e, assim, viver a santidade. Desde pequeno, foi entregue pelos pais à direção de Valério, bispo de Saragoça, que contribuiu para sua formação na piedade e o fez seguir na ciência da religião e nas letras humanas. Ordenado diácono pelo Santo Prelado, Vicente exerceu o cargo com dignidade e felizes resultados. Eloquente em suas palavras e obras, não só ensinava como também fortalecia os fiéis. Vicente viveu num período muito difícil da Igreja. Pelos fins do ano 303, Diocleciano e Maximiano, imperadores, começaram a perseguir os cristãos e forçar muitos a se declarar a favor dos deuses, caso contrário, seriam martirizados. O santo de hoje foi um dos que fez a opção por Jesus. Ele era um grande pregador da palavra, mais do que isso, buscava viver a palavra que pregava, esta que é, antes de tudo, Cristo Jesus, o Santo dos Santos, o nosso modelo, o nosso Senhor e Salvador. Diante das ameaças do governador Daciano, ele não recusou a se dizer cristão e fiel ao Senhor. Daciano, querendo assinalar o seu zelo e atividade em fazer cumprir os decretos imperiais, mandou prender Vicente. Os tormentos o perseguiram. Foi um martírio lento, sempre com o objetivo de vencê-lo para que Daciano cedesse como herói diante do cristianismo, mas também com o objetivo de levar São Vicente a renunciar à própria fé, a sacrificar aos deuses. Fiel a Deus e sustentado pela oração, diante de si ele tinha o seu grande amor, Deus. Sendo assim, ele foi martirizado aos poucos, até mesmo levado à grelha, tendo seu corpo dilacerado, jogado numa prisão e, por fim, Daciano deixou-o no leito pedindo que cuidassem dele. Ali, sim, ele foi visitado por outros cristãos e entregou-se a Deus. Isto sucedeu-se no ano 304. São Vicente tornou-se modelo para todos os cristãos e também padroeiro principal do Patriarcado de Lisboa e também da Diocese de Faro. São Vicente, rogai por nós.